Amados de Deus e queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue com todos vocês. Nós vamos gravar mais um vídeo, aliás, fazendo mais uma transmissão ao vivo. E agora eu quero tratar de uns assuntos também importantes com todos vocês. Para você que não me conhece, eu sou o bispo Alfredo Paulo, estive na instituição Igreja Universal do Reino de Deus por mais de 30 anos. E tenho falado a respeito dos bastidores da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus e chamando a atenção para as autoridades brasileiras, Ministério Público Federal e outras instituições. Veja só, eu vou ler aqui um e-mail e esse e-mail diz assim, olha só, eu tenho e-mails, inclusive e-mails do Bispo Macedo, e-mails que vazaram de alguma forma, estão comigo. E se eu precisar, vou usá-los. Diz assim, Bispo Gonçalves, em sua gestão na Rede Record, decidiu criar uma fábrica de bebidas. Então, o Bispo Gonçalves, quando estava como diretor da Record, ele teve a ideia de criar uma fábrica de bebidas, mas principalmente a criação de uma marca de cerveja. Nós sabemos muito bem por quê, no qual um americano faria parte da sociedade juntamente com um brasileiro, Laranja, Laranja, arranjado pelo senhor Gonçalves. Nada seria em nome da emissora. Esta fábrica seria fornecedora dela, lê-se lavagem de dinheiro. O brasileiro se encontrou em São Paulo com o Bispo Macedo e o Bispo Gonçalves, e outros bispos, ou seja, tudo teve o aval e conhecimento do Bispo Macedo. Porém, nada do americano aparecer no encontro. E até hoje nunca apareceu. O brasileiro questionou isso no encontro e foi ludibriado. Nas semanas e meses seguintes, insistia, e o Bispo Gonçalves ia dizendo para o brasileiro que ele, o americano, iria aparecer, que estava tudo acertado para ele ficar tranquilo e já podia ir tocando, abrindo a empresa, montando o escritório, o local da fábrica, comprando equipamentos, cuidando da marca, que depois ele teria um retorno tão bom que mudaria a vida dele de patamar. Retorno esse que viria após o dinheiro do americano, e o lucro junto à Record. Só que nada do camarada aparecer. Resumindo, o brasileiro investiu o que tinha e o que não tinha, e o americano nada. Procurado pelo brasileiro, insistentemente, o Bispo Gonçalves começou a evitá-lo, e o tempo foi passando, o investimento foi feito e nada de lucro. Quando se deu conta, já era. Estava com um prejuízo estrondoso. Ele tentou falar com todos,
Guaraci, Clodomir, e o bispo Macedo nem sequer sabia o e-mail ou o telefone. E o bispo Gonçalves nem o atendia mais. A situação dele hoje é crítica, segundo eu soube, né? Segundo essa pessoa que soube. Então, mas para amenizar, a IURD atualmente compra dele alguns equipamentos, acho que telões de LED. É muito pouco perto do que eles fizeram. Ele investir milhões de reais, por isso o bispo Gonçalves saiu da Record, porque deixou um baita prejuízo lá, por ter aplicado o dinheiro da emissora no negócio. Então, esse e-mail que está aqui comigo, e tem outros e-mails, tem os nomes das pessoas também. Então, o bispo Gonçalves teve essa ideia de abrir uma fábrica de cerveja. Ainda mais o bispo Gonçalves, né? Se ainda fosse o bispo Romualdo, até levado em consideração, porque gosta de uma cerveja Heineken. Mas Gonçalves realmente não deu para entender. Mas o que você deve entender, meu irmão e minha irmã, é que existe uma teia de empresas de bispos, familiares de bispos, que são alimentadas pela igreja, principalmente pela fogueira santa de Israel. Veja só o que eu vou mostrar para você. Vamos mostrar aqui algumas coisas para você. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui essa tela aí. Olha só. Life Empresarial Saúde. Você sabe o que é isso? É o Grupo Life. Olha o patrimônio. 80 milhões de reais. 80 milhões de reais. E olha no nome de quem está. Bispo Jadson. Jadson, é verdade. Bispo Jadson. Guilherme Eduardo Iguchi, que é o filho da doutora Eunice, a doutora do bispo Macedo. Olha, eu vou subir aqui agora, ver se vai pular automaticamente. Vamos para aqui. Olha só, Jadson, o bispo Jadson, ele tem, além daquela sociedade ali, ele tem mais um patrimônio com outros bispos, está lá, olha, bispo Adilson, Grupar Empreendimento, a doutora Eunice, Clodomir Santos, Wagner Negrão, né? Olha só, mais de 96 milhões de reais. Bispo Jadson. Bispo Jadson. E para você que não sabe, eles têm um hospital Moriá, que fica em São Paulo, um hospital luxuoso. Enquanto você, obreiro, você, membro, você vai para o SUS, olha só, eles construíram um hospital para ricos. Para ricos. Só entra aí ricos. Só ricos que entram nesse hospital. E é por essa razão que eu vou colocar aqui uma outra imagem para você. Olha só. Por essa razão que a bancada do PRB, né, ela vota a favor da corrupção, contra o Ministério Público. Por isso que eles não querem que as instituições sem fins lucrativos que forem pegas em falcatruas, elas percam a isenção dos impostos.
Por isso que esse projeto estava parado lá na CDH, que é a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Estava lá parado. E por que estava parado? Sabe por quê? Olha só, vou colocar aqui para você. Olha só, vamos lá. Dia 5/12/2016, Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Matéria com a relatoria. Então, olha só, a comissão, ela estava na mão, sabe de quem? Do senador Marcelo Crivella. Por isso que não saía do papel. E depois passou para o suplente do Marcelo Crivella. Passou para o suplente. O presidente, você lê aqui, ó, o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, senador Paulo Paim, designa o senador Marcelo Crivella relator da matéria. Então, o processo lá estava parado. Aí depois trocaram. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim, designa o senador Eduardo Amorim, relator da matéria. Isso lá em 2015, estava parado. Estava parado. Então, esses conflitos de interesses, que muitas vezes você é obreiro, você obreira, né, não toma conhecimento. Agora aqui, olha, dia 5/10/2016, o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, senador Paulo Paim, designa o senador José Medeiros, relator da matéria. Então, aí agora trocou para um outro senador. Então, vamos ver se agora esse processo vai andar, se essa matéria vai andar, melhor dizendo, porque se essa matéria andar e for à frente, as instituições religiosas que estiverem envolvidas com lavagem de dinheiro, porque essa matéria aí visa isso, punir as instituições sem fins lucrativos que estão envolvidas em lavagem de dinheiro. Porque uma das formas mais fáceis de se lavar dinheiro é usando instituições religiosas, principalmente igrejas. Principalmente igrejas. O dinheiro entra na sacola, então chega no banco, a origem é só dízimos e ofertas, então não sabe de onde veio o dinheiro, é só justificar como dízimos e ofertas, né? Também facilita o caixa 2, porque a maioria das pessoas, quando elas dão suas ofertas, seus dízimos, elas dão em dinheiro, então não existe uma rigidez, um controle nessas doações que são feitas. Então é muito fácil desviar dinheiro de instituições religiosas para empresas. Desviar para empresas. Por isso que a igreja tem contratos milionários, a Igreja Universal do Reino de Deus, contratos milionários com a Record, com as rádios, que estão nos nomes de bispos e pastores e familiares. Criar empresas para que essas empresas prestem serviços para a igreja, e a igreja, então, coloca dinheiro nessas empresas. E ninguém fiscaliza, ninguém olha para isso. Atenção, Ministério Público Federal. Está aí. Bispo Jadson,
com quase 200 milhões de patrimônio, é bispo da Igreja Universal do Reino de Deus. E nunca trabalhou em outra coisa. Qual a origem desse dinheiro? Do livro que ele fez? De empréstimos? Como são pagos esses empréstimos? É só buscar, que vai achar. É só procurar, que vai achar. Então é por isso que eles estão preocupadíssimos com essa lei que pune os corruptos. Por isso que votaram contra. E o deputado federal, ilustre deputado federal, Antônio Bulhões, que tem um áudio aí onde o bispo Macedo, porque ele não cresceu financeiramente a igreja lá nos Estados Unidos e foi colocado na política, saiu aí para defender, para se justificar, ou para justificar a votação do PRB contra a lei, isso mesmo, contra a lei da corrupção, as 10 medidas contra a corrupção. Votaram sim a favor naquela sessão no Congresso, na calada da noite, à meia-noite, 1h da manhã, onde o país todo estava comovido pelo que havia acontecido com o avião que transportava a equipe de futebol da Chapecoense e também pessoas da imprensa, então todos comovidos com isso, todos voltados para isso. Eles lá na Câmara dos Deputados, na calada da noite, aprovaram a lei totalmente deturpada, totalmente modificada, para numa clara e evidente tentativa de parar a Operação Lava Jato. Espero que as autoridades brasileiras tomem providência, e o Brasil está mudando, e vai mudar, porque o povo não tolera mais político corrupto que se enriquece ilicitamente, e principalmente líderes religiosos que fazem o mesmo ou até pior, porque usam a Bíblia, usam a palavra de Deus, usam o sofrimento, a angústia, o desespero das pessoas para arrancar dinheiro e se enriquecer ilicitamente. Vamos continuar denunciando a hipocrisia e orando pelos inocentes. Que Deus continue abençoando a todos. Um forte abraço. Vamos em frente.